Bom dia, que já estão logados. Estão me escutando bem? Um teste apenas. Ok, ótimo. Só não estou escutando vocês bem. Se vocês quiserem dar um alôzinho aí, contar como é que foi o fim de semana, estamos abertos aí. O áudio está aberto. Alguma novidade? Tentaram fazer os exercícios? Alguma dúvida? Podemos tirar um tempinho agora, ou antes de nós finalizarmos nosso encontro aqui, também podemos parar e perguntar um pouquinho. Se quiser aproveitar o tempo, estou à disposição. José Roberto, Evelyn, Dayana, Carolina, tem duas, José Roberto, Ingrid, bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Como é que estão as aulas, as outras aulas? Muita matéria, carregado. Finanças, que era para carregar um pouco mais, tá? Que é uma moleza só, né? Bom dia, professor. Tem bastante aula e tem bastante trabalho também. Finanças é que tá uma moleza, né? Tranquilo, tudo mastigado, pouco exercício, mas os exercícios que eu dei são fundamentais, tá? Ali estão englobados todos os nossos conceitos. Treinem aqueles ali, porque aquele ali é a espinha dorsal. Bom, então vamos começar. Então a gente está falando sobre custo total de capital. Esse custo total está significando que é quanto custa o capital de terceiros. A gente já viu como é que monta a fórmula, que é bastante simples, né? E que nós vamos usar o custo de capital de terceiros final, que é depois do imposto de renda. A gente vai pegar as despesas financeiras, vai dividir pelo passivo oneroso e tirar o imposto de renda. Quando a gente tira esse imposto de renda, a gente está destacando o benefício fiscal. Então, para a empresa, o custo final é depois do imposto de renda. Então, embora aqui na fórmula geral não mencione isso, mas nós vamos destacar. No final da nossa história, eu vou refazer essas fórmulas para dizer exatamente aquilo que a gente vai utilizar. Mas, nesse primeiro momento, é mais uma visão conceitual. Então, a gente disse que quando a gente vai usar o custo de capital de terceiros após o imposto de renda, nós vamos chamar de custo de capital de terceiros líquidos, que a gente vai chamar de Q. E aí a gente criou aquela fórmula lá, que eu acabei de falar. E a gente estava terminando o nosso cálculo. Como é que calcula o custo de capital próprio? Que é uma fórmula um pouquinho mais elaborada, um pouquinho mais aparentemente complexa, mas 95% dela, toda ela tabelada. A gente já conversou sobre isso. E a gente faltou falar apenas do beta, né? É o que vai diferenciar, é aquilo que eu falei. Se todos os valores do custo de capital próprio elas são tabeladas, aonde está o diferencial? O diferencial está no risco da empresa. Então, para cada empresa, vai ter um beta diferente. E aí é que diferencia cada custo de cada empresa. E aí a gente ficou a decidir como é que a gente calcula isso aí. Então, vamos dar uma passadinha aqui para a gente ir lá na nossa fórmula. Isso a gente já conversou. Aí nós falamos que íamos utilizar esta fórmula aqui. Eu vou abrir um pouco mais para ficar mais claro para a gente, tá? Qualquer coisa, por favor, utilizem o áudio, não deixem passar. E aí a gente começou a explicar cada um desses itens aqui, né? E o que ficou pendente é apenas o beta, que eu queria ter uma conversinha um pouco mais
porque este é que vai diferenciar o custo de capital próprio de cada empresa. Então a gente viu os outros, a princípio simples. Então ficou isso aí. O que é esse beta? Esse beta é que vai medir o risco da empresa. Então aqui tem um conceito que é a medida de risco sistemático. Então as empresas, né? As empresas de rating, como a gente chama, elas também, da mesma forma que elas calculam o risco do Brasil, elas também calculam o risco das empresas. E geralmente elas divulgam a tabela, onde essa tabela elas não consideram o nível de endividamento. Porque se considerar o nível de endividamento, aí ela tem um beta para cada tipo de empresa. Então esse beta, que a gente chama beta, tem o beta alavancado, o beta não alavancado, que a gente chama beta não alavancado, é um beta mais geral, ele só identifica o risco do setor. Ou seja, cada empresa vai se identificar no seu setor e eles não levam em conta o nível de endividamento a princípio. Então, é mais um dado do tipo da empresa, do setor onde ela atua. E aí eu fiquei dizer para vocês como é que mede esse risco, né? Então, ele também é tabelado, mas eu faço questão de explicar para vocês da onde que vem esse risco, como é que eles calculam esse tipo de risco, então, a princípio. Então, vamos ver como é que ele calcula esse risco aqui. Deixa eu voltar aqui. Embora esse beta que tem na nossa fórmula aqui, ó, a gente vai usar o beta de economias estáveis, tá? Para que a gente consiga entender melhor, eu vou primeiro conversar com vocês como se eu estivesse calculando esse beta aqui no Brasil, que pode ser calculado aqui no Brasil também. O problema é que a nossa economia ela é extremamente instável e aí essa fórmula não utiliza. Mas para uma explicação, para ver como é que calcula o beta, eu vou calcular com informações do Brasil, só para vocês verem, a mesma que eu vou explicar do Brasil é calculada lá nos Estados Unidos. Tá? Mas é só para ter um linguajar mais fácil e ser um linguajar mais amigável da gente. Então, como é que a gente faz? Vamos supor que eu esteja estudando uma determinada empresa, eles fazem isso para cada empresa. Então, durante alguns anos, a gente coleciona, tá, a variação, quanto que esta bolsa variou, quanto que esta ação, desculpa, variou na Bolsa de Valores. Observem mais uma coisa, o negócio da empresa, que determinadas fórmulas, elas só são válidas também, e a gente tem maior precisão, aquelas que estão sendo negociadas em Bolsa de Valores. Aí eu pergunto, e como é que a gente faz quando elas não são negociadas em Bolsa de Valores? Aí é por aproximação. Vê o tamanho da empresa, vê o tipo de setor e faz uma cola da gente, né? Aproximadamente. Por isso que esses valores aqui não são bem precisos, eles são aproximados. É uma informação que a gente vai iniciar a nossa negociação. Bom, então, vamos começar, no caso, como é que eles calculam esses betas para aquelas empresas que estão sendo negociadas na Bolsa de Valores. Então, eles acompanham durante, por exemplo, os últimos 5 anos, os últimos 3 anos, não interessa, vamos pegar aí os últimos 5 anos. Acompanham todo o comportamento da Bolsa. E aí faz uma comparação com qual foi a variação da Bolsa. No caso nosso aqui, eu estou dando o exemplo do Ibovespa. Né? Como é o comportamento global da Bolsa de Valores, que é medido pelo índice. Né? Todo dia sai um índice, olha, a Bolsa subiu, caiu. Isso aí tem um número que a gente vai balizando para observar quando cai e quando sobe. Então eu vejo aqui, então, por exemplo, vamos falar em termos de percentuais. Então eu começo a colocar aqui, na variação da minha empresa, qual foi o comportamento dela durante os últimos, vamos falar dos últimos 5 anos. No ano tal ela subiu 10%, no outro ano ela subiu 20%, no outro caiu 5%, e assim sucessivamente. Então a gente pode dizer o percentual.
Lá, se fosse a fórmula original, eles usam a Bolsa de Nova York. Eu só quero falar na nossa Bolsa aqui para explicar da onde que vem. O cálculo é o mesmo. Bom, então observem que aí eu coloco num gráfico, né, o comportamento da Bolsa, de um modo geral, que essa Bolsa de Valores, ela todo dia nos informa o quanto ela caiu, que é um conjunto de ações que representam o setor econômico, né? E isso nos informa qual é o comportamento dela, se ela subiu ou desceu. Bom, tendo o comportamento da Bolsa e tendo o comportamento da empresa, o que acontece? Desculpa. A estatística nos ajuda, talvez você já tenha até utilizado isso em estatística, o coeficiente de correlação. É claro que nós não vamos calcular esse coeficiente de correlação. Isso já vem pronto para a gente. É só para vocês entenderem da onde que vem esse beta e por que é chamado de risco. Então, quanto maior esse coeficiente de correlação, é um cálculo estatístico um pouquinho sofisticado, mas também não é difícil de fazer, mas no nosso caso não é preciso. Então, eles calculam, nesses últimos 5 anos, esse coeficiente. E aí, eles identificam. Então a gente sabe, por exemplo, que o máximo de risco, então fica assim, o máximo de risco da Bolsa é 100%. Então a Bolsa é o máximo de risco. Que aí eles deram, que tabelaram em 1. Todo número, todo coeficiente de correlação acima de 1, a gente observa que essa empresa é mais nervosa, diz que ela tem mais risco. Toda empresa abaixo desse 1, ela é menos nervosa, ela é menos volátil, diz que ela tem menos risco. Então foi daí que apareceu esse beta, e esse beta a gente vai incluir na fórmula para poder obter esse custo de capital próprio. É uma coisa importante. Então, tudo bem, pessoal? Então é o seguinte, o beta, esse cálculo do coeficiente beta, ele vem de uma comparação entre a empresa que está sendo estudada com o comportamento da Bolsa de Valores, seja de Nova York ou aqui do Brasil, vai ficar mais fácil. E aí, estatisticamente, tem uma fórmula para isso, e eles calculam essa variação, essa diferença, porque olha só, aqui tem uma sobe, aqui um desce, aí daqui a pouco o Ibovespa sobe, ela desce, sim. Aí é tipo de uma média, né? Uma média muito mais sofisticada. Então, esse coeficiente de correlação, ele é divulgado, é um dado estatístico, ele é divulgado, e a gente acompanha isso e coloca na fórmula. Isso também é tabelado e isso eu vou informar para vocês. Então, só para vocês terem uma ideia, só para explicar um pouquinho mais, então a gente faz assim, ó. A gente faz assim, ó, apenas para informação. Então a gente diz que o risco Bovespa, vamos começar aqui quando os números forem positivos, é 1. Então, falou em risco, eles consideraram risco total, Bolsa de Valores. Então, chamaram de 100%, aí para simplificar, botaram 1. Qualquer valor acima disso, a gente diz assim, essa bolsa aqui, essa empresa aqui é muito mais nervosa do que a outra, muito mais arriscada do que a outra. Se uma empresa tiver um número abaixo de 1%, menor do que 1, diz que ela é menos arriscada. É isso que calibra quando uma empresa é mais ou menos arriscada. O que eu quero mostrar para vocês assim? Então, por exemplo, aqui, se uma empresa, a gente diz assim, ó, empresa beta 2, quando ela é positivo, significa que ela tem o dobro do comportamento da bolsa. Então, por exemplo, se por acaso a bolsa subir 10%, se a bolsa subir 10%, as ações da bolsa vão subir 20%. O dobro. Se por acaso a ação cair a bolsa de valores cair 10% e o coeficiente dessa empresa for 5, significa que ela só caiu 5%. Então vocês observem o seguinte, é isso que mede. Então, quando é positivo, quando os indicadores, os betas são positivos, significa que o movimento da empresa
segue o mesmo movimento da bolsa. Se a bolsa subir, por exemplo aqui, ó, o beta 2, significa então que as ações da empresa subiram também. Mas só que em vez de subir igual à bolsa de valores, subiram o dobro, 2 vezes mais. No caso aqui, ó, se o coeficiente que eles calcularam foi 0,5, por exemplo, se a bolsa subiu 10%, significa que a minha ação só subiu 5%. Então são 2 vezes, são 2 informações importantes. Primeiro, betas positivos acompanham o comportamento da bolsa, ou seja, se a bolsa subir, as ações também sobem da empresa. Se a bolsa cair, ela segue esse mesmo movimento. Só que a gente vai observar o comportamento. Se ela sobe, se ela cai o dobro, ou sobe o dobro, ou cai a metade, ou cai a metade, no mesmo comportamento. Então o comentário movimenta-se na mesma direção do mercado e a interpretação que é tantas vezes maior a reação ao risco do mercado. Ou seja, então observe o seguinte, vê se deu para entender isso aqui. Na verdade, eu vou informar isso aqui para vocês. Deixa eu até dar uma puladinha aqui no slide para vocês verem. Aqui é um exemplo. Na verdade, toda essa informação que eu estou dando para vocês é apenas um conhecimento da origem desse beta, da onde que eles utilizaram o risco da empresa. Vocês observem que, por exemplo, à medida que eu for dando as empresas para vocês, eu vou buscar essas informações já prontas. Então aqui, ó, no caso aqui, por exemplo, Aracruz, beta 0,11. Primeiro, positivo, então está acompanhando o comportamento das empresas, e ela subiu apenas 10%, 11% apenas disso aqui. Ou 0,10% disso aqui. Né? Então, na verdade, a gente mostra que abaixo de 1, é um número abaixo de 1, são empresas cujo risco é bastante pequeno. Certo? Alguma dúvida disso, voltando, apenas para entender? Então vamos voltar mais uma vez um pouquinho aqui. Então, o coeficiente beta é um número, ele não é percentual, que mede o coeficiente de correlação, a relação entre o comportamento da bolsa, seja dos Estados Unidos ou do Brasil, com a empresa. Quanto maior for esse coeficiente, a gente diz que essa empresa tem um risco maior. Quanto menor for esse coeficiente, diz que essa empresa ela é mais segura. E para complementar o raciocínio de vocês, aí eu quero dizer para vocês que existem betas que têm um comportamento positivo e betas que têm um comportamento negativo. E o número que quando dá, a gente interpreta, é o número de vezes que aumenta. Então, mais uma vez, se a bolsa subiu 10%, e se a minha bolsa tem um coeficiente 2, significa que a minha bolsa subiu o dobro, 2 vezes mais do que o comportamento da bolsa de valores. Se por acaso tiver um coeficiente abaixo de 1, no caso for 0,5, é um número de vezes, a metade, no caso aqui, para ficar mais fácil entender. Se ela caiu 10, a minha vai cair, se tiver um coeficiente 0,5, ela vai cair só 5%. Tá certo? Eu quero só completar com vocês aqui também que é mais raro acontecer coeficientes com betas negativos. O raciocínio é o mesmo, né? Quanto ao número. Mas quando a gente encontrar um beta negativo, e que isso é mais difícil de acontecer, e isso não se perdura por muito tempo, a gente diz que ela caminha contrário à bolsa. Então, por exemplo, um coeficiente de menos 2 significa que se a empresa subiu 10%, essa empresa caiu 20%. Então ela trabalha num sentido contrário ao comportamento da bolsa. Se ela tiver um coeficiente menos 0,5, o que acontece? Se a bolsa subir 10%, essa daqui vai cair apenas 5%. Então, mais uma vez,
coeficientes com informações com índice negativo, significa que ela caminha contrária à Bolsa. Vamos dar um exemplo prático disso aí, que é mais fácil. Agora é como está acontecendo na pandemia. O que acontece na pandemia? O setor econômico, de um modo geral, a Bolsa ela está uma tendência de queda. Até porque as empresas estão com essa dificuldade, abre, lockdown, fecha, abre, e essas empresas têm influência dessa pandemia. Então, se a gente fosse comparar, há uma tendência de queda dessa empresa. Mas vamos supor que eu tenho uma grande empresa imobiliária, que eu venda terrenos. O que está acontecendo? Há um movimento, de acordo com os corretores, estão dizendo que nesta situação os investidores estão correndo para a compra de bens reais, como ouro, como dólar, embora o dólar esteja um pouquinho alto agora, um pouquinho que ele esteja bastante baixo, terrenos, ativos reais. Então, enquanto a economia, de um modo geral, a maioria da economia cai, né, essas empresas típicas, elas sobem. Então, elas vão ter um coeficiente negativo, coeficiente de correlação negativo. Então, a bolsa cai, mas as empresas imobiliárias estão vendendo mais, elas sobem. Sobem em que quantidade contrária? Aí está o número que identifica. Se for 0,5, vai ficar mais fácil falar a metade. Se for menos 2, é o dobro. Para entender ali, onde eu mostrei está bastante fracionado. Fazer apenas é multiplicar. É o número de vezes que está representando. Mas veja bem, na verdade, nós, para ser bem prático, nós só vamos utilizar, eu vou dizer para vocês que essa empresa tem um determinado coeficiente, nós vamos usar e está resolvido o cálculo da fórmula. Eu só estou dizendo para vocês isso, para ter uma noção, para explicar da onde que vem a origem da fórmula, para não chegar assim, não, isso aí, a fórmula é essa aí. Deixa eu ver se tem aqui. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. A fórmula é essa aqui. Não, tudo bem. O cálculo de capital de terceiros é isso aqui, é assim que eu calculo e pronto. Não, vamos explicar um pouquinho que o cálculo, o custo de capital de terceiros é uma fórmula que não é precisa, mas é utilizada hoje mundialmente, né, para países com economia estável, e nós adaptamos para o Brasil, que é uma economia instável, onde o RF, então é um conjunto de informações que a gente agrega, que é quanto o investidor, se botar dinheiro naquela empresa, quando a gente está estudando, ele vai querer aquela remuneração. Então, só fazendo uma recapitulação, risk-free, lembrando o que é o risk-free, a gente vai pegar as taxas de títulos do governo americano, onde eles são bastante seguros, mas na verdade o grande conceito do risk-free significa são aplicações, são investimentos cujo risco é muito pequeno. O beta, acabamos de estudar agora, é o que vai influenciar na mudança de todas as empresas, porque cada beta desse, eu vou informar para vocês o beta do setor, que é um beta geral. E aí, quando a gente estiver estudando uma empresa, eu vou utilizar aí o endividamento da empresa, que é outro risco que a gente mede, né? Quanto mais a empresa está endividada, mais risco, quanto menos endividada, menor risco. E aí a gente vai usar o que a gente chama de beta alavancado. Ou seja, nós vamos utilizar um custo de capital de terceiros, vamos chamar assim, customizados. E aí a gente vai alterar um pouquinho essas letras aqui, só o beta. Em vez de chamar de beta alavancado, não alavancado, beta do setor, nós chamamos de beta alavancado. Mas não se preocupem. E depois eu vou fazer um resumo dessa fórmula aqui, especificamente o qual vamos utilizar. Hoje, até agora, só estou querendo que vocês entendam a origem dessas informações, né? Depois, aqui, outra informação que a gente tem é risco do mercado, é o comportamento da Bolsa de Valores, aqui dos Estados Unidos, menos o risk-free. Então, a diferença disso aqui é o risco, o risco entre
o título de renda fixa e o título de mercado. A gente chama aí de risco de mercado. Depois nós temos aqui o risco Brasil, que também a gente vai informar, tabelado. Aí a gente já começa a inserir algumas variáveis para que a gente consiga utilizar essa fórmula no Brasil. Vamos utilizar a inflação, vamos considerar a inflação do Brasil e vamos retirar a inflação dos Estados Unidos. Isso tudo aqui, botando tudo junto, vai me dar quanto eu devo pedir para aquela empresa em termos de remuneração. Esse é o nosso objetivo. Em termos de visão conceitual, alguém quer complementar com alguma coisa? Alguém tem a dúvida? Vamos caminhar um pouquinho mais aqui para frente, então. Essa tabela apenas para informar para vocês mais a característica do beta, mas efetivamente o que nós vamos utilizar são esses betas aqui, que esse não é percentual, é um coeficiente, né? Na verdade é um coeficiente que vai ser utilizado na fórmula. Perfeito, eu vou informar isso para vocês. Então, eu quero dizer para vocês que nós estamos caminhando, nós estamos utilizando, da mesma forma que o conceito sobre como se calcula o custo de capital de terceiros, que é o CAI, a gente vai utilizar aquele custo final para a empresa que nós estamos estudando, que é divulgado na literatura só como CAI, e a gente vai utilizar o CAI-L, ou seja, após o desconto do imposto de renda, é essa taxa que vai ficar para a empresa, que nós vamos chamar de Q, e ela vai compor essa nossa, nós vamos substituir o CAI por Q, apenas isso, e vamos utilizar o custo de capital de terceiros após o imposto de renda. É aquela fórmula que a gente utilizou lá no início. Da mesma forma, nós vamos utilizar esse beta que eu vou informar para vocês, vai ser o beta do setor. É um beta geral, é um beta da economia. Então eu vou pegar esse mesmo risco de uma determinada empresa e quando eu for trabalhar na minha empresa, eu vou ajustar esse beta do setor para a gente chamar de beta alavancado, ou seja, eu vou inserir o risco da empresa, que é o nível de endividamento, através de uma outra fórmula também. Tá certo? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui como é que se calcula. A princípio parece assim complicado, mas não é. Eu quero depois passar para o final, eu tenho aqui um resumo, que vocês vão ver como vai ficar bem fácil. Praticamente a gente vai utilizar aí, como eu digo aí, sem menosprezar os cientistas que nos ajudaram bastante, eles fizeram de tal forma para nos ajudar que vai virar uma fórmula de bolo. O importante é a gente entender de onde que vem isso aqui. Então, olha só, eu vou informar o beta do setor para vocês, aquele coeficiente daquelas tabelas. E aí, nós vamos ter que calcular o chamado beta alavancado. Por quê? É para customizar, é para fazer um custo de capital próprio oriundo daquela empresa. Então, onde que a gente vai pegar essas informações? São fáceis, olha só. Eu dou essa informação aqui para vocês, né? Nós temos o passivo oneroso do balanço, eu sou obrigado a dar o balanço para vocês, dividido pelo PL, que é o patrimônio líquido, menos o imposto de renda e contribuição social. Então nós temos todas as informações, nós precisamos só ter um trabalhozinho de transformar o beta do setor que eu vou dar para vocês para o beta alavancado. Geralmente o beta alavancado, acho que quase sempre, a não ser que seja beta negativo, eles vão ser sempre superior. Por quê? Porque no momento em que eu insiro o nível de endividamento da empresa, o que vai acontecer? A empresa fica mais arriscada. E como é que a gente representa uma empresa mais arriscada? Em relação ao beta, com beta maior do que 1. Então, dependendo se for aqui, se eu der um beta do setor 0,50, geralmente vão ter aqui 0,60 e assim sucessivamente. Tá certo? Então, nós precisamos só fazer alguns. Então, observe, a fórmula é a mesma. Pois eu vou passar para vocês o resumo de tudo. A fórmula é a mesma. Só precisamos fazer alguns ajustes em algumas variáveis. E são simples. Vocês têm isso, nós temos isso na mão e é fácil de fazer.
É um pouquinho trabalhoso? Sim, é um pouquinho trabalhoso. Mas isso depois de fazer mais 5, 6 vezes, fica muito simples. Observe o seguinte, só para vocês verem aqui. Vamos supor que eu diga que o beta do setor é 0,75. Certo? 0,75. Então, o nível de endividamento da empresa, eu vou lá, peguei o passivo oneroso e o PL. Aqui eu já dei pronto para simplificar aqui nos slides. Mas, na verdade, a gente teria que ir lá, eu fui lá e peguei, do nosso exemplo lá acadêmico, quanto que era o passivo oneroso, quanto é o patrimônio líquido. E peguei também o imposto de renda já tudo preparado. É só para colocar aqui na fórmula para vocês verem. O imposto de renda vocês vão ter, que dá para calcular. Quando a gente calculou o desempenho operacional, a gente já calculou como é que a gente calcula lá a alíquota do imposto de renda. Isso aqui a gente consegue pegar passivo oneroso e patrimônio líquido. Pegamos os valores do balanço, tranquilo. E esse beta do setor eu vou dar para vocês. Olha só. Então eu dei o beta do setor, que é 0,75, coloco na fórmula, aplicando isso aqui, vocês são tão carecas de saber, aí eu vou ter esse beta alavancado. É este beta alavancado que nós vamos utilizar. Observem que ele é um pouquinho maior, 0,85. Significa o quê? Que a hora que eu colocar na empresa, a hora que eu colocar na fórmula, ele vai contribuir a exigir um custo de capital próprio maior pelo risco da empresa. Então, quanto maior ter o risco da empresa, quanto maior for o coeficiente, maior o risco da empresa. Mas mesmo assim, aumentou o risco. Mas observe, se a gente tivesse que analisar essa empresa que eu estou discutindo aqui, ela tem maior ou menor risco? Vamos analisar. Opa, espera aí. Primeiro é positivo, então tem o mesmo comportamento da bolsa. Segundo, que ele está abaixo de 1, ela tem um risco moderado. E como é que se sobe? Então, quando a empresa, a taxa subir 10%, isso aqui a gente multiplica, vai subir 0,85%. Deixa eu ver aqui. Se isso é 10,85 vezes. Então, se a empresa subir 10%, essa vai subir apenas a 8,5%. 10% vai subir 8,5% apenas. Tá? Ou seja, é apenas multiplicar esse número, esse coeficiente aqui, pela variação da taxa. Então, mais uma vez, se a bolsa subir 10%, eu multiplico 10 vezes 0,85 e vou ter quantos por cento a minha empresa terá que subir. Voltando. Primeiro, beta positivo tem o mesmo comportamento da bolsa. 0,85 significa é uma informação gerencial, significa que ela tem um risco menor do que o comportamento da bolsa, porque ela é menos volátil. E é isso que a gente vai utilizar. Tá certo? Então, na verdade, de vocês, é mais um pouquinho de mão de obra aqui. Eu quero também informar para vocês, antes de eu fazer um resumo geral, para vocês terem isso aqui, guardem isso. Né? Aqui, por exemplo, eu peguei algumas tabelas lá do mercado dos Estados Unidos, onde lá, por exemplo, eles inclusive informam o coeficiente do beta alavancado. Então, por exemplo, alimento e bebidas, eles fazem assim um estudo geral. De um modo geral, as empresas de alimento e bebidas, elas têm um certo nível de endividamento. Então, aqui entre passivo oneroso e patrimônio líquido já tem um coeficiente. Então, isso aqui já vem até pronto. A gente já coloca direto na empresa. Mas, veja bem, aqui fica muito geral. O beta já é um cálculo setorial. Ainda considerando o endividamento do setor, que também pode, não resta a menor dúvida, eu acho que fica mais distante. Então, se eu penso, e assim eles aconselham, né? Se eu utilizar o beta do setor e procurar aproximar ao endividamento específico da empresa, a gente vai ter um beta um pouco mais preciso. Mas diria para vocês o seguinte, mesmo se a gente utilizasse esse coeficiente aqui, ó, a princípio não destoaria muito, né? Até fica fácil. Então, se a gente estiver fazendo um estudo na prática e encontrar, de repente, a gente justifica onde buscou a fonte e pode utilizar que não vai ficar tão diferente.
Observa aquilo que eu digo para vocês. Betas negativos, aqueles que trabalham diferentemente, contrário ao comportamento da empresa e que são um processo momentâneo, isso acontece muito no caso, pandemias, guerras ou um descontrole da economia por uma gestão ruim, mas isso tudo é tudo momentâneo. A gente sempre vai tentar fazer com que a economia ela procure caminhar num sentido estável. Então, observe que dificilmente a gente vai encontrar betas, né, com betas negativos. Geralmente são positivos e a gente vê, olha aqui, ó, todas vão ter o mesmo comportamento da empresa. Isso aqui olha só, essa aqui é menos arriscada, essa aqui é bem mais arriscada. Em termos de comércio, existe a coeficiente de correlação é maior e assim a gente, com isso aqui, a gente já tem uma informação interessante para a gente. Depois é só colocar essas empresas, esse coeficiente aqui, adaptando, transformando o beta do setor para o beta alavancado. Tá, pessoal? Ainda para ilustrar um pouquinho mais, antes de eu chegar nos finalmente com vocês, olha só. Então, olha o que acontece para vocês. Então, a fórmula que nós vamos utilizar, então a gente vai chamar de custo de capital de terceiros alavancado. É porque a gente vai utilizar o endividamento da empresa, QEL. Então, na literatura, eles usam uma fórmula mais geral. Mas está errado? Não, a gente está procurando uma precisão, uma adaptação. Olha só, olha o que acontece. Da mesma forma que a gente calculou o custo de capital de terceiros através de uma fórmula geral e adaptamos depois o aproveitamento do imposto de renda, o benefício fiscal, aí a gente vai utilizar o custo de capital de terceiros depois do imposto de renda e a gente apelidou de Q. Aqui, em vez de ser KE, a gente vai apelidar. Isso aqui foi a ajuda dos alunos durante o semestre para a gente se diferenciar de QEL. Esse L aqui é de leverage, é de alavancado. O U é de unleveraged, é não alavancado. Então, olha só, é custo de capital E de equity, é leverage. Então, custo de capital alavancado. Alavancado significa assim, custo de capital levando em consideração as dívidas da empresa. Então, olha só, risk-free já está tabelado, eu vou depois passar essa tabela para vocês. Olha, o que a gente precisa mexer? Eu vou dar o beta do setor e nós precisamos calcular o beta alavancado. Como é que eu calculo? Utilizando aquela fórmula que eu acabei de falar. Beta alavancado é igual beta do setor, que multiplica, abre chaves, 1 mais passivo oneroso dividido pelo patrimônio líquido, que multiplica 1 menos o imposto. Então, vai virando um mantra para a gente, né? A gente acaba decorando isso aqui. Mas o importante é que a gente vai fazer uma adaptação. Se a gente comparar, se vocês puderem comparar lá, desde o início, a fórmula original, vai ver que tem algumas mexidas. E eu deixei em vermelho. Então, tudo isso aqui vai ser tabelado, não vai mudar, né, de um semestre, porque a gente está pensando a longo prazo. O que vai mudar? Como é que o QEL vai ser diferente para cada empresa? É quando eu der o beta do setor, o risco da empresa, do setor onde nós estamos trabalhando, se é de comércio, indústria, se é de bebidas, se é de software. Vamos utilizar, com base no endividamento, calcular o beta alavancado e colocamos na empresa e aplicando. Olha como é que fica aqui o custo de capital alavancado. Aqui, ó, nós não vamos seguir esses valores são de períodos anteriores, vou dar um valor ajustado, mas só como serve como exemplo. Risk-free, na época, os títulos de renda fixa dos Estados Unidos está dando em 8, hoje está bem mais baixo. O beta alavancado, que eu dei o beta do setor, que era 0,75, foi para 0,85. Essas informações todas nós vamos contribuindo, uma conta muito simples de somar. Só tem que tomar cuidado aqui, ó. Primeiro esse coeficiente, isso aqui não é percentual, isso é um coeficiente. Então, eu até botei aqui na fórmula em percentual, até para ficar até mais fácil. Nós vamos ter que somar mesmo isso aqui. Só temos que, primeiro, fazer a diferença desses dois aqui e multiplicar por 0,85 e depois somar o resto. Moral da história, botando isso tudo aqui numa panela, tendo o nosso resultado, a gente chegou à conclusão que o custo de capital de terceiro, nesse estudo que nós estamos fazendo, é o 18,5.
né? Se vocês olharem lá na nossa figura, na nossa animação, deixa eu ver se vem aqui. É isso aqui, ó. Então, como é que eu cheguei nesses 18,5? Observem que aqui, ó, eu já estou utilizando. O custo de capital de terceiro será após o imposto de renda, que será o nosso QIL. E o nosso custo de capital de terceiro será o nosso QEL. Vocês não vão encontrar isso na literatura, o QEL. Mas é que, em função de procurar trazer essas informações mais próximo da prática, e eu tive essa experiência, então esse é um diferencial, a gente vai trabalhar com esse chamado custo de capital, levando em conta o nível de endividamento, que nós vamos chamar de QEL, alavancado. Até a literatura, na verdade, utiliza isso aqui. Nos Estados Unidos é que a legislação é diferente, eu não sei se eles utilizam o mesmo benefício fiscal, tá? Mas nós vamos utilizar aqui. Então, aqui os Estados Unidos aqui utiliza, só é modificado pelas outras variáveis de uma economia instável. Bom, fechando então, o que eu tenho que fazer? Descobrir quanto que eu tenho que pagar, qual é o custo do empréstimo que eu fiz após o imposto de renda. Aí eu cheguei à conclusão que eu estou pagando 9%. Que eu tenho um custo de 9%. Aqui, quem botar dinheiro na empresa, eu vou ter que remunerá-lo a 18%. É quanto os investidores provavelmente pedirão, ou quanto eu vou oferecer. Bom, então qual é o meu custo total, moral da história? Que vai ser representado pelo VAC, custo médio ponderado de capital, uma sigla em inglês. Weight Average Cost Capital, né? Mas a gente é custo médio ponderado de capital. Como é que eu cheguei aos 16,5? É isso que para mim é importante. Eu sei que eu tenho um custo de 9% com volume de capital de 3 e um custo de 18,5 a um volume de capital que eu tenho que remunerar em torno de 10 mil unidades monetárias. É igualzinho como a gente faz nas nossas provas, né? Então, o que representa esse volume aqui? Neste caso, está representando o peso das notas. Então, o que representa o percentual? Representa as notas de vocês. Então eu quero dizer o seguinte, que eu quero saber qual é a minha média. Em vez de fazer 18,5%, 9% mais, e dividir por 2, que vai dar 13,15, não é 13,15. Ele é um custo um pouco mais avantajado. Por quê? Porque, observem, porque eu tenho um volume de recursos, eu tenho um peso maior no custo de capital próprio. E, coincidentemente, essa taxa é maior. Perfeito? E aí, nós temos essa fórmula aqui que eu vou apresentar para vocês. Observem que eu vou trocar uma ideia com vocês, que observe o seguinte, embora todo mundo corra da dívida, observem que o custo de capital próprio é mais caro do que o custo de capital de terceiros. Ué, quanta gente já viu, eu nem gosto de pedir empréstimo. Não, tudo bem. Se não quiser pedir empréstimo, não peça. Trabalhe só com capital próprio. Mas eu quero dizer para vocês que o custo de capital próprio, nós vamos discutir isso um pouquinho depois, agora no final, a taxa é maior. Então, se eu tiver bem administrado com a minha empresa e puder tomar dinheiro emprestado a uma taxa decente, a uma taxa razoável de mercado, justa, eu posso tentar diminuir esse custo. Imagina se eu tiver só esse custo de capital próprio, eu vou ter que pagar 18,5, mas se eu tiver um pouco de capital terceiro a uma taxa justa, observem que diminui de 18,5 sozinho, ele passa para 16. Então, o custo de capital de terceiros, quando é uma taxa justa, quando a empresa é alavancada, quando ela é bem gerida, a gente consegue... O custo de capital terceiro vem até nos ajudar a baixar o custo total da empresa. Mas a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Só para vocês chamarem, quero chamar a atenção de vocês nisso aqui. Bom, então, como é que eu calculei o custo médio ponderado de capital? Isso vocês já sabem fazer, mas eu vou deixar aqui prontinha para vocês aqui a fórmula. Existe essa fórmula aqui mais sofisticada,
que é a conceitual, etc. Mas a gente vai trabalhar, já para simplificar, vamos utilizar essa fórmula aqui que eu chamo mais de tupiniquim, que é a mesma coisa do que isso aqui. Ó. Então, vamos ver o seguinte, como é que eu vou calcular o VAC bem objetivamente? Vou pegar o passivo oneroso, que é o peso, que é o WJ, multiplicar pelo Q, aquilo que nós já calculamos. Tá certo? Depois vamos pegar o patrimônio líquido e multiplicar pela taxa que nós calculamos, pelo KE. Tá certo? Então, o W é o peso, o K é o custo, e esse aqui é o somatório de vários elementos, começando de 1. Mas a gente vai trabalhar bastante com essa fórmula aqui é a fórmula matemática, bem calculada, e vamos dividir pelo somatório do passivo oneroso e patrimônio líquido. Olha como fica fácil a gente lembrar até de cabeça. Então eu vou pegar o passivo oneroso da empresa, vou pegar o custo de capital de terceiros, após o imposto de renda, fazer esse somatório, fazer essa multiplicação somatória e dividir por 2. E dividir pelo passivo oneroso mais o patrimônio líquido. Isso aqui é a mesma fórmula se vocês tivessem que calcular o peso médio, a nota de vocês, se cada avaliação tivesse peso. É o mesmo caminho. Então, ela ficou bastante fácil de calcular. Moral da história, como é que eu cheguei nesses 22? Calculando o custo médio ponderado de capital da mesma forma que vocês calculam a taxa média ponderada das avaliações de vocês, caso haja. Então, bastante simples. Né? Então, esse é toda a nossa história. Antes de eu botar esse exemplo aqui, eu quero só diminuir isso aqui, o nosso slide. Aí aqui. Eu quero perguntar para vocês algum comentário, alguma contribuição, alguma dúvida disso aqui. Depois, claro que o mais interessante é a gente fazer exercícios e fazendo exercícios a gente vai encontrar um pouquinho mais de dúvida, né? Mas, a princípio, eu quero saber em termos de raciocínio conceitual, se tem algum ponto assim que ficou mais obscuro, mais difícil de entender, que a gente possa voltar. Eu quero pedir um minutinho para vocês, um tempo, que eu estou sentindo um cheiro de queimado na minha cozinha aqui, e eu vou ver o que está acontecendo, tá, pessoal? Dá uma respiradinha aí, eu já volto em um minuto, tá? Só um instantinho para a gente dar uma continuada. Pera aí. Então, pessoal, na verdade, tudo certo. Diz a minha mulher que é o cheiro da comida. Mas eu já fiquei preocupado que essas coisas assim, quando nós inventamos, eles ou elas, né? Ele ou ela inventa, tem que tomar cuidado, que isso aí pode dar algum chabu, mas nesse caso está tudo certo. É o cheiro da comida, parece que está tudo certo. Ok. Deixa eu dar mais um exemplozinho aqui, mais a título de ilustração. Só para vocês entenderem como isso é utilizado. Eu peguei um exemplo assim da revista Veja, bastante antigo, né? As taxas não conduzem à realidade, hoje está bem diferente. Mas eu gosto de mostrar para vocês. Por exemplo, olha só. Essa mesma conta que a gente precisa saber quanto é que eu preciso remunerar as pessoas que entram na minha empresa, o Banco Central, ele acontece. Ele precisa captar dinheiro.
Então o que ele faz? Ele emite títulos públicos e oferece para bancos, no mercado. E aí eu pergunto, quando ele emite um título, quanto é que ele vai colocar no papel em termos de taxa? Ou quanto é que ele acha que vai remunerar os investidores ou quem comprar? Como é que conta ele faz isso, levando em conta toda essa situação do país? Então, na verdade, ele sugere a uma taxa. E aí, claro, ele bota em leilão esses títulos e aí as instituições financeiras, as mais poderosas, vão ver se compram esse título ou não. Mas o que eu quero mostrar para você? Então, olha só. Então, o Banco Central, ele precisa captar dinheiro, ele precisa de dinheiro. Então, como é que ele faz? Ele emite títulos públicos onde a gente compra, ou seja, onde a gente aplica, e o banco diz que vai remunerar a gente a uma determinada taxa. Só para vocês observarem como é que ele calculou isso. Olha só, fez um exemplo bastante simples, claro que deve ser mais sofisticado, mas como é que ele chegou na época nessa taxa aqui? Olha só, a expectativa da inflação, a taxa de juros dos Estados Unidos, depois a taxa de risco do Brasil, segundo o mercado. Então, observem que são variáveis que a gente utiliza na literatura e que o Banco Central utilizou. É óbvio que eles devem utilizar um pouquinho mais com precisão, mas observem, eles se balizam por uma economia instável e depois botam variáveis para adaptar a nossa realidade, que é o risco Brasil e a expectativa da inflação. Aí eles dizem, bom, então a taxa pode girar em torno de 18,5. Então ele bota e diz, olha, eu vou vender meus títulos, por exemplo, esse que acontece no Tesouro, né? Títulos do Tesouro. Então, aquelas taxas que são divulgadas, que a gente lá, que tem lá títulos do Tesouro, que as corretoras vendem, que a gente até pode entrar no site e comprar os títulos do Tesouro, como é que eles determinam aquelas taxas? Eles utilizam baseado, assim, de uma visão bastante ampla, essas informações aqui. Então, a base de uma economia estável, né, a nossa inflação e a taxa de risco do Brasil. Então, cada taxa dessa corresponde a uma situação. E aí, em vez de claro, olha como acontece assim, olha a diferença de 6 para 18 aqui. Ó. Olha só o risco entre os Estados Unidos e Brasil na época. Bastante grande. Né? Se a gente for fazer uma conta aqui, ó, então olha só, 12,5. Né? Se fosse colocar em risco Brasil, na época, o risco Brasil lá era 1.250 pontos. Né? Teria que colocar. Mas em suma, o que é importante é só para demonstrar para vocês como isso que eu estou falando para vocês não é uma coisa só de livro, é uma coisa que se usa hoje e é bastante utilizado. Né? Coeficiente de correlação na estatística, o raciocínio, como é que eles utilizam basicamente a taxa a fórmula do CAPM para eles obterem a mesma fórmula. Então nós vamos se basear nessas informações que o mercado está trabalhando para calcular o nosso retorno que a gente precisa dar a quem botar dinheiro na empresa. Tá? Mas é ilustrativo para mostrar para vocês que isso que a gente utiliza é verdade. Bom, antes de eu passar para frente aqui, eu vou ligar a minha câmera aqui, uma outra câmera, que eu quero mostrar para vocês. Depois eu vou passar disso para vocês, mas vamos deixar isso já registrado e fica gravado aqui, que é como é que ficaria, por exemplo, se eu tivesse que usar uma cola, né, para eu não me esquecer, colar na parede, quando eu precisasse calcular o custo total de capital. Olha, de toda essa ladainha que eu falei, dessa tentativa de explicar para vocês a forma conceitual, olha como é que ficaria. Eu fiz aqui, enquanto eu esperava vocês, e depois eu vou ver onde que eu coloco, se é no slide, eu passo para vocês via Moodle, mas deixa eu ligar a câmera. Acho que vale a pena a gente ter uma visão, vocês vão ter uma visão geral
das coisas que vai facilitar. Deixa eu ligar aqui a câmera para ver se... É sempre assim, né? Vai ver se ajuda ou não, né? Ou contribui, mas eu acho que vai ajudar. E vou deixar gravado aqui, depois vocês colocam no caderno de vocês, etc. Se vocês acharem que fica bom, eu vou até inserir aqui no slide de vocês e vocês vão ter. Então deixa eu ligar essa câmera aqui. Acho que vale a pena a gente... Só um minutinho. Eu acho que vai dar. Vamos aumentar aqui agora então. Opa! Deixa eu botar aqui. E aí, pessoal? Estão vendo bem? Primeiro, fale áudio que eu não consigo ver você. Dá pra ver? Pessoal, estão vendo bem de vocês? Eu não consigo ver o que vocês estão escrevendo no áudio. E aí, pessoal? Ouviu o problema? Vamos voltar aqui, então. Bom, tudo bem, José Roberto, pelo menos alguém vivo para mim funcionando. Não, tudo bem. Mas então eu só quero tocar, não tem mix, mas está funcionando. Então eu vou abrir talvez, só para me certificar que está funcionando. Então eu vou abrir aqui. Então eu acho não, tenho certeza que vocês podem aproveitar esse resumo que eu acabei de fazer aqui, e que é o resumo de toda a nossa história. Tá? Vamos ver aqui. Ó. Então, custo total de capital. Então, na verdade, eu vou me preocupar primeiro em conhecer o custo dos meus empréstimos. Como é que eu calculo? Vou utilizar o custo de capital de terceiros, de interest, de leverage, de líquido, que vai ser o quanto vai custar para mim, levando em consideração o benefício fiscal, ou descontando o imposto. Então, eu calculo o custo de capital de terceiros, aquilo que eu tenho que pagar ao banco, mas depois, pelo benefício fiscal, quando eu desconto de renda, é o custo final vai ter. Então, para eu calcular o custo total do capital, eu primeiro preciso calcular o que é essa informação aqui. Ó. É essa fórmula que vocês têm. Né? Depois, eu preciso calcular o custo de capital dos proprietários, o QEL, ou seja, o custo de capital alavancado, levando em consideração o endividamento da empresa. E aí, eu vou ter essa fórmula já pronta, preparada. Esse fluxo eu vou formar para vocês. A única coisa que nós temos que calcular aqui é beta alavancado. Certo? Eu vou dar beta ao setor e vocês, através daquela fórmula lá que vocês têm, vocês transformam o beta em beta alavancado para colocar na fórmula geral. Isso eu forneço na Bolsa de Valores. O risco Brasil, a gente vai ter tabelado, a inflação do Brasil e a inflação dos Estados Unidos. Aí vocês calculam o QEL. Então vocês têm separadamente o custo de capital de terceiros e o custo de capital próprio. Bom, mas o que eu quero com isso aqui? Eu quero o custo médio ponderado de capital. Qual é o meu custo total disso aqui? Aí, com base no passivo oneroso, que eu tenho aqui, com base no patrimônio líquido, que eu tenho informação aqui, com base no QIL, que eu acabei de calcular, com base no QEL, que eu acabei de calcular, e dividido pelo somatório passivo oneroso e patrimônio líquido, eu vou ter o custo médio ponderado de capital. Então, isso aqui é uma colinha que vocês têm, é uma visão, em outras palavras, uma visão geral daquilo que nós temos que perceber. E aí a gente tem que treinar um pouquinho como que busca cada informação dessa aqui e como é que calcula, e algumas vezes a transformação de BU para BL. Tem que ter cuidado aqui. Mas é mão de obra. Então, uma informação mais ampla ainda. Para que eu vou servir com isso? Com esse custo total de capital, ou seja,
com essa taxa de juros que eu tenho que remunerar, eu tenho que pagar esse meu compromisso, que é o passivo, claro, se eu peço empréstimo, eu vou ter que pagar, se alguém que bota dinheiro, eu tenho que remunerar com dividendos, ou eu peguei esses dois valores para eu poder operacionalizar, dinheiro em caixa, contas para pagar, ativos, etc. Claro, isso aqui é que vem um retorno. E esse retorno aqui tem que ser maior do que o dinheiro que eu peguei emprestado. Perfeito? É isso que eu vejo. Então, essa informação aqui é bem em termo popular, uma baita de uma informação que eu já tenho de antemão saber o seguinte: bom, eu quero ampliar mais meu mercado, eu quero vender um pouco mais. Quanto é que eu vou ganhar mais? Eu consigo pagar esses juros? A gente tem termos percentuais ou não? Ou calculo já o retorno sobre o investimento, através daquele ROI, que é o que é lucro operacional dividido pelo investimento, né? Eu vejo se esse ROI está sendo maior do que esse meu custo ou não. Então, esse é um baita de um balizador para que eu tenha uma noção de como eu estou trabalhando. Então, em determinadas atitudes que eu preciso da empresa, eu tenho que cuidar para ver se eu consigo remunerar esse custo da minha empresa. Se eu não conseguir, eu tenho que trabalhar em cima para tentar diminuir. Isso e tentar aumentar a minha rentabilidade aqui. Ou as duas coisas. Tentar baixar o custo e aumentar a rentabilidade. Palavras fáceis de falar, mas difíceis de conseguir. Não é fácil dizer, eu vou baixar meu custo. Baixa o nosso custo aí do orçamento doméstico. Por outro lado, eu gasto tanto, vou gastar tanto lá. E eu quero esse outro próximo mês aí, eu quero aumentar a minha renda. Tenta aumentar a minha renda. Como? Como é que eu posso fazer trabalho extra? Pedir à empresa que me aumente? Eu acho que isso aqui que a gente tem aqui, isso aqui me parece que você deve ter isso, não? Para que tenha uma visão bem prática daquilo que a gente explicou. Então é isso que eu vou pedir para vocês. Eu vou pedir para explicar o porquê, o que significa isso aqui. Perfeito? Uma coisa que eu também queria conversar com vocês, que é muito comum já que a gente está falando isso, é aqui, o que é melhor? O que é melhor? A princípio, se eu tivesse uma economia equilibrada, a taxa de juros fosse justas, será que tomando dinheiro emprestado melhoraria ou ficaria só para próprio? Porque hoje a gente tem valor de dinheiro emprestado, a gente se arrelia, ojeriza isso aí. Mas é claro, é uma questão de segurança. Então eu queria discutir isso um pouquinho com vocês. Que capital próprio é bastante seguro ter, mas o custo dele é alto. Se a gente quiser aplicar aquele conceito que é maximizar o recurso, a riqueza dos proprietários, o que eu tenho que fazer? Quanto menor eu tiver, maior eu atinjo um lucro. Porque assim, quanto maior o custo, mais difícil é difícil ter resultados. Obviamente. Quanto menor o custo, é mais fácil de atingir. Ter um equilíbrio financeiro mais baixo significa que eu posso atingir com qualidade com a receita que eu tenho. Então, eu queria dividir uma coisa com vocês, que é bem comum a gente dizer o seguinte: pedir emprestado não é bem assim. E a gente dá uma discutida nisso aqui, aproveitar a oportunidade de falar. Né? Observem que o custo de capital próprio geralmente é maior do que o custo de capital de terceiro. Já posso dizer para vocês assim, vou tirar essa imagem daqui, vou dizer, por que será que o custo de capital próprio, o dinheiro que os investidores botam na empresa, no banco, quando for uma taxa, né, quando a economia estiver equilibrada, porque hoje ela também é bastante exorbitante, né? Mas só para vocês terem em termos de visualização. É claro, se a taxa eu não vou utilizar isso aí. Mas, numa situação normal, por que o custo de capital próprio é maior do que o custo de capital terceiro? Ou seja, por que a taxa, os investidores pedem taxa maior no dinheiro do que os bancos quando emprestam dinheiro para nós? Isso é uma pergunta que eu queria fazer. Quem é que pode me responder? Enquanto vocês pensam, fazer a chamada, tá? Ninguém vai arriscar? Deixa eu ver aqui, está funcionando. Stephanie, eu tentei falar, mas acho que não saiu como sou o professor. Mas está dando para esse ok, obrigado, Stephanie. E aí, vocês que têm dado as picadas, vamos chamar assim, tem acertado bastante. Obviamente, às vezes não acertam o alvo, vamos chamar assim, né? Mas estão bem dentro do contexto, né? Bem próximo da mosca. Vocês não querem dar essa tacada aqui, mais picada. Por que será? São duas perguntas. Tomar dinheiro emprestado é benéfico? Segundo,
Por que a taxa de empréstimo numa economia equilibrada, quando tiver tudo normal, não agora em pandemia, né, ou mesmo deixa eu só aqui, ó, uma economia desajustada, mas em equilíbrio, a situação econômica em equilíbrio, por que a taxa de juros bancárias é menor do que quando eu boto dinheiro em empresa e é uma taxa maior? Por quê? Bom, primeiro, por que vocês acham que tomar dinheiro emprestado numa situação normal ela é prejudicial? Tá, alguém já respondeu aqui para mim, o Daniel. Daniel respondeu. É mais difícil os investidores terem dinheiro do que um banco. Talvez mais difícil os investidores terem dinheiro do que um banco. Daniel, eu gosto de aproveitar o máximo, mas não é isso aí. Por que a taxa de capital próprio é mais alta? Sempre é mais alta do que numa economia quebrada. Eu vou explicar para vocês, mas tem um desenho, tem uma ilustração ali que vai ajudar vocês a entender. Mas é só para pegar a tradição que a gente tem quando fala. Mais alguém? Por que é mais caro? Por que o custo de capital próprio sempre é muito maior do que a taxa dos empréstimos numa situação econômica equilibrada? Isso é importante, pessoal. Isso cai muito em concurso, não só de forma acadêmica, mas é importante a gente saber. Então eu vou falar para vocês assim. Quando a gente pede dinheiro emprestado, vocês podem banco, o grande problema é conseguir avalista, é conseguir, muitas vezes, uma garantia. Uma garantia para aquele empréstimo, uma garantia para que eu pague, para que o banco vá receber. E, geralmente essa garantia é real, é um terreno, a assinatura, é o compromisso de bens particulares do dono da empresa para obter aquele empréstimo. Então, o que significa? Quando o banco toma essa atitude e a gente se compromete a dar uma garantia real, o banco vai receber aquele dinheiro de qualquer maneira. Se o banco vai receber de qualquer maneira, então o que a gente diz? O risco diminui. Se o risco diminui, essa taxa também diminui. Compara quando eu boto dinheiro numa empresa, invisto numa empresa. Eu boto dinheiro naquela empresa, sim, Daniel, o risco é maior, né? Isso mesmo. Quando eu boto dinheiro dentro daquela empresa, só Deus sabe quando eu vou receber. Se é de capital fechado, economia é uma limitada, arranjar um outro investidor não é fácil. Quando é uma empresa de capital aberto, ela está sendo negociada em bolsa, às vezes com prejuízo eu ainda posso sair dela. Mas não é fácil a gente sair. Então observe, quando eu boto, aquilo que eu vou te falar, ele complementou, talvez eu não tive bem o português dele ali, mas é isso aí. O risco que eu corro quando eu boto dinheiro na empresa, eu não tenho garantia nenhuma que eu vou receber o retorno daquele investimento e nem, quem sabe, o principal. Botei, depois eu tenho que fazer uma bela análise. Principalmente quando elas são de capital fechado e não são negociadas em bolsa. Tá certo? Então, olha só. Bom, então, vamos ver aqui. Então, vamos ver mais uma animação aqui que eu tenho para vocês aqui para ajudar. Para complementar o raciocínio aqui. Eu vou aumentar aqui para ver. Mas, Daniel, tá certo, é isso mesmo. Vamos ver aqui 3 exemplos. Vamos utilizar a ideia que a gente tem quando a gente diz assim, o ideal é não trabalhar com banco, é ter capital próprio. Realmente, não resta a menor dúvida. Depois a gente vai ver o porquê que tem essa tradição. Observe uma empresa que tem 100 e ela montou esse 100 buscando dinheiro somente dos sócios. Então, custo de capital de terceiros, juros de banco ela vai pagar, mas ela tem que remunerar aos seus acionistas que botarem aqui a uma taxa de 12%. Perfeito? Vamos ver uma situação. Não, mas isso eu estou falando numa economia estável, quando os juros são decentes. Não quando está tudo desequilibrado, os juros estão lá na estratosfera. Né? Aí realmente é melhor pagar um pouco mais caro e ficar mais seguro. Mas vamos supor essa empresa aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou dividir
eu vou entregar os 50 para os acionistas, deixa só 50 na empresa e vou pegar dinheiro emprestado. E aí eu observo que a taxa de juros, uma taxa equilibrada, etc., é menor. E tá tudo certo. Taxa de quem botou na empresa vai receber 12%, dinheiro na empresa, que corre um risco maior, e quando eu peguei o empréstimo, eu dei garantias reais e o risco é menor. Observe o seguinte, qual foi o meu custo total para futuros investimentos? Ele caiu de 12 para 10,5. Opa, interessante. Então, se tiver equilibrado, tomar dinheiro emprestado realmente vai de encontro ao objetivo, aquele objetivo da administração financeira, que é maximizar, ou seja, buscar a melhor alternativa para os investidores. Observe o seguinte, se eu for um pouco mais agressivo assim, vamos fazer o seguinte, como nos Estados Unidos acontece, que é mais facilidade de buscar dinheiro, eu vou ter aqui, eu vou ter ao contrário, eu vou ter somente 20 unidades monetárias de patrimônio líquido. O resto eu entrego para os acionistas, os 80, e aí esses 80 que eu vou precisar, eu tomo dinheiro no mercado. Então, se lá for uma taxa de 9%, o custo de capital é 12%. Olha como é que cai mais ainda o custo de capital terceiro, porque a gente vai fazer a média ponderada. Bom, observe, então, assim, aquela resposta. Numa situação equilibrada, faz mal tomar dinheiro emprestado? Não, não faz. Pelo contrário, alavanca. Mas só que a gente tem que ver um outro conceito que a gente tem que raciocinar, que a gente conversou lá. A relação entre risco e retorno. É claro que aqui, como é uma situação mais equilibrada, é uma situação mais segura, eu não devo nada ao banco, se eu tiver que perder, eu perco somente aquilo que o meu patrimônio. Nessa situação aqui, onde eu estou muito alavancado, eu vou perder o meu patrimônio e ainda o patrimônio da empresa e ainda vou ter que arranjar algum dinheiro para pagar as minhas dívidas bancárias. Então é claro que essa situação daqui para cá, ela corre mais risco. Então cabe a cada um decidir se é uma pessoa mais conservadora ou não. Geralmente em uma economia que é bastante desequilibrada, a gente tem medo de se alavancar. Então, quanto mais capital próprio eu tiver, claro que eu vou pagar mais caro, mas o risco de eu insucesso é o seguinte, de acordo com o objetivo da administração financeira, numa situação equilibrada, vai alavancar a minha empresa para que eu possa diminuir o custo. Mas agora eu tenho que ver em que situação eu estou indo, porque toda vez que eu me alavanco, eu tenho um risco maior. Empresas mais endividadas, embora o custo seja menor, mas eu corro um maior risco. Então, cada nós aqui, o gestor financeiro, vê em que situação ele. Então, assim, primeiro, o custo de capital próprio é muito mais caro para a empresa do que quando eu peço dinheiro emprestado no banco numa situação equilibrada. Agora, e por que então eu não vou lá e não pego aquilo? Todo mundo corre. É pelo risco que eu corro. Porque quanto mais alavancado eu tiver, significa que meu patrimônio está menor, significa que numa situação de falência eu vou entregar todo o meu patrimônio e ainda ter que arranjar dinheiro só para pagar minhas dívidas onerosas aqui, o meu empréstimo bancário. Então, o que eu estou falando para vocês, como nós estamos tratando de custo de capital próprio e custo de capital terceiros, essa relação é muito importante a gente falar. Às vezes cai em curso, dizendo, então, o que é mais barato? Ter capital próprio ou capital de terceiros? Não, não é. Capital próprio é mais caro. Aí é uma relação entre custo e segurança. Bom, aí é prejudicial eu tomar dinheiro, me alavancar, tomar dinheiro emprestado? Não, numa economia estável, com taxa de juros compatíveis com o mercado, não é. Eu só alavanco, corro um pouco mais de risco, o meu custo fica mais baixo e eu posso atingir com maior facilidade o meu lucro. Então, pessoal, deixa eu ver aqui o que eu posso fazer aqui para você. Então, aquele nosso slide lá, aquilo que eu disse lá, que o primeiro capítulo eu botei um monte de informações, como
o objetivo da administração financeira, que é maximizar o resultado, a riqueza dos acionistas, ele está sempre em voga naquilo que a gente está falando. Como falando em custo de oportunidade, como apresentei uma transparência sobre risco e retorno. Então, aí é que está vindo essa informação. Talvez lá no início pareceu meio geral, meio deslocado, mas não. Esses conceitos são extremamente importantes. Sempre se baseando numa taxa segura, e depois cada um vai calcular o risco que quer correr para melhorar o seu retorno total. Então isso aqui é um mantra das finanças. Bom, aqui são derivações, eu deixei isso aqui, que no outro semestre alguém pediu para eu derivar e dar algumas informações, alguém me fez uma pergunta, aí eu botei esses slides aqui, mas no caso de vocês, eu só vou apresentar se houvesse essa pergunta aqui. Não quero deixar que nasça de vocês as suas dúvidas. Bom, o que nós vamos fazer agora? No nosso próximo encontro, nós temos aqueles três balanços acadêmicos, né? Onde tem o mais completo aqui, que tem o DRE e mais o balanço aqui. Ó, tá? Então, é o balanço. Eu gostaria que vocês, no nosso próximo encontro, quinta-feira, apresentasse o custo total de capital de cada empresa, de cada exercício acadêmico desse aqui, para dar uma treinada. Para depois balanços reais e a gente dele tirar as dúvidas. Então, o que eu quero fazer? O que eu quero fazer com vocês? A cada balanço desse aqui, eu vou botar algumas informações complementares, tá certo? Como, por exemplo, aqui o beta do setor, eu vou passar via Moodle lá para vocês, vai estar lá disponível, e outras informações que forem pertinentes. No balanço desse, eu vou fazer o balanço 1, tem assim notas explicativas. Aí eu vou municiar vocês de informações que precisam existir para calcular o custo médio ponderado de capital, o custo total da empresa. Certo? Então, quinta-feira, o que vai acontecer? Quinta-feira, nós vamos nos encontrar, vai ser uma aula síncrona, e aí eu vou perguntar para vocês, calcularam? Tiveram dúvidas? Eu estou à disposição. Como é que calcularam? Vou até apresentar como é que... Até tenho já a resposta disso, vou passar as respostas para vocês, e vou me colocar à disposição para tirar dúvida do custo médio ponderado de capital destes exercícios aqui. Bom, se acontecer, como aconteceu no nosso último encontro, sem nenhuma crítica, vocês me disseram que não tiveram dúvidas, então nós não teremos aula. Eu vou dar para vocês balanços reais e aí a gente vai conversar terça-feira que vem. E aí eu vou ver, dependendo do nosso programa, se terça-feira, quinta-feira, então, a gente tira a dúvida desse aqui, e se alguém quiser aproveitar de algum exercício anteriormente desses ou de reais sobre o capítulo anterior, aproveite a dúvida de tudo. Mas se vocês não tiverem, a aula pode acabar, o nosso encontro vai 5 minutos. Não, ninguém teve dúvidas, etc. Tudo bem. Aí eu vou passar para vocês, eu vou disponibilizar para vocês balanços reais, para que a gente possa, também já está lá calculado, etc., tudo, para vocês treinarem. E aí a gente vai marcar a nossa avaliação. Depois a gente tem as dúvidas desses balanços reais, terceira que vem, ou de repente a gente vai pensar um pouquinho mais de tempo de uma aula síncrona, e a gente ajuda na quinta e marcar nossa avaliação, isso eu vou ver ainda o que vamos fazer. Então tem tempo suficiente. Tá? Então, nós temos esses 3 balanços aqui, acadêmicos, já é conhecido de vocês, a gente calculou o desempenho operacional, agora eu estou fornecendo a mesma coisa, pega aqui o balanço, que eu já disponibilizei para vocês lá junto, e vamos calcular lá o custo total de capital, ou seja, o VAC de cada um desses aqui. Perfeito? Então, nós vamos tirar a dúvida desses aqui e vamos abrir se alguém tiver a oportunidade de captar. Terça-feira que vem eu já vou disponibilizar dados reais.
para calcular terça-feira. Vamos ver se a gente já aproveita o tempo e já tira as dúvidas na terça-feira mesmo, ou dou um tempo para vocês para a gente tirar as dúvidas na quinta-feira. Certo? Então, a gente tem assim, ó, bastantes exercícios significativos. A nossa avaliação vai girar em torno disso, não existe pegadinha. Vocês podem consultar tudo. Mas eu digo para vocês, só lembro, é bastante informação, né? Não é que seja difícil, é bastante informação, e a gente pode, na hora da montagem, se confundir. E aí os resultados vão se acumulando, vão errando, porque ele é todo integrado. Tá bom? Então tá, olha só. Para e passo, né? Então, quinta, é fácil, estou dando esse tempinho, como é um tempo curto, para vocês calcularem o VAC daqui e tirar suas dúvidas. Quem entendeu, tá tudo bem? Pode ir embora. Ah, professor, eu queria voltar lá no desempenho operacional sobre esses balanços, ou o real ou o acadêmico, eu quero rever essa minha dúvida. Aproveitem para tirar, porque eu vou disponibilizar na terça-feira que vem os reais para vocês fazerem. Aí eu vejo só se é na terça-quinta a gente corrige, para depois marcar a nossa avaliação. Ok? Professor, o senhor fez sair 1 hora para o banheiro, posso vir? Eu acho que eu recorri, passei, tipo, não fiz a enquete, eu simplesmente gravei aqui os que estavam logados. Porque vocês na sexta fase, vocês já são adultos, a responsabilidade de vocês, a minha é para explicar o máximo para vocês, motivá-los, tentar da melhor maneira possível, mas vocês sabem que vocês têm uma responsabilidade, acho que até maior que a minha, de não perder tempo, aproveitar esse tempo para se formar o mais breve possível e cair nessa vida, nesse mercado aí que não está fácil. José Roberto, ok, fiquei com medo de ter perdido. Não está, José Roberto, está tudo certo. Mais alguma dúvida? São 11h36. Eu vou conversar com vocês agora via mudo. Fiquem atentos para eu ir passando as informações, se vocês têm dúvidas, me passem um e-mail, para a gente não ficar desconectado. Tá? Porque se vocês conseguirem pouquinhas mais informações para vocês calcularem o VAC. Beleza? Vamos embora. Até quinta. Beleza. Tá bom. Então, tchau para vocês. Um abraço.